João 21:18. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras ir. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse capítulo 21, ele traz para nós uma mensagem, uma transmissão de algo que estava acontecendo na vida dos discípulos do Senhor Jesus, daqueles que foram chamados e escolhidos para um propósito. Porque nós bem sabemos que cada um que foi e que está aqui, que já foi chamado para um propósito. E esse propósito não é apenas estar dentro de uma congregação, não é apenas ir ao culto, porque talvez tem pessoas que estejam aqui que nem queriam estar aqui. A verdade é essa. Talvez tenha pessoas aqui que não queriam estar. Sabe por quê, meus irmãos? Como o irmão falou, o nosso maior desejo deveria e deve ser estar sempre na presença de Deus. Porque na presença de Deus, a palavra diz que nós somos fartos de alegria. Na presença de Deus, nós temos o nosso coração radiante das coisas celestiais. Nós precisamos entender que na presença de Deus, nós alcançaremos o que nunca alcançaremos em qualquer outro lugar. O salmista chega a dizer que vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Louvado seja Deus. Se nós bem soubéssemos o quanto é importante para nós, quando nós nos reunimos como família de Deus, como igreja de Deus, mas muitas das vezes o nosso coração, por algumas decepções, por alguns fracassos nossos, nós se constrangemos tanto com a nossa falta de fé, com a nossa falta de desejo de buscar a Deus, de querer uma experiência maior com Deus. Nós confiamos tanto nas nossas próprias forças, que muitas das vezes nós se frustramos. E ao se frustrarmos, a tendência nossa sempre é desistir, retroceder, recuar, se esconder, fugir do olhar de tudo e de todos, menos do olhar do Senhor. Porque o Senhor é aquele que vê e contempla todas as coisas. Louvado seja Deus. Quando eu disse aos irmãos que talvez tem pessoas que não queriam estar aqui, eu não estou dizendo simplesmente por dizer, porque eu creio que tem pessoas que estão aqui só por estar. Essa é uma verdade, e é dura. Mas se essa verdade ela cabe a você nesta noite, que o seu coração hoje se incline a entender que você foi atraído por Deus, não apenas para estar em um lugar onde você vai perder o seu tempo, mas Ele te chamou para que você viva experiências extraordinárias. Aleluia. Porque muitos estão se esvaziando diante de Deus, as bênçãos, as experiências, a comunhão, mas se perdendo. Outras coisas, irmãos, passam a ser mais atraente. Gastamos mais tempo com outras coisas que nos alimentam, que agradam a nossa natureza humana, que agradam a nossa carne, e sem percebermos, estamos nos afastando do propósito do Senhor. A experiência do capítulo 25, do capítulo 21, ela retrata isso na vida dos discípulos, daqueles que foram chamados para viver algo que Deus tinha para a vida deles. Jesus tinha falado para eles que iria morrer, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. Porém, muitos
outros não creram. Não creram que o Senhor tinha ressuscitado. Apesar que o texto diz, no próprio capítulo 21, que Jesus já tinha se revelado algumas vezes aos discípulos ressurreto. E no começo do capítulo diz que Pedro, que era o que estava mais frustrado, por causa da sua má escolha, por causa da sua postura de negar ao Senhor, porque textos antes nos evangelhos, Jesus quando disse que ia para o Calvário, Jesus quando disse que ia ter que morrer, sofrer, Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo, eu estou pronto para ir com o Senhor até o fim. Mas Jesus disse: não vai me negar. Pedro disse: eu não, eu estou pronto até o fim. Eles, falando dos outros discípulos, eles podem até te negar, mas eu não. Esse Pedro aqui representa o prepotente, o imprudente, aquele que diz que vai fazer, mas não faz, aquele que diz: eu vou botar o mão no arado, mas desiste antes de começar. E muitas vezes nós nos encontramos assim, igreja. Em algum momento nós desejamos a fazer a obra, em algum momento nós queremos viver o chamado sobrenatural, em algum momento nós queremos viver o extraordinário de Deus, e às vezes em pouco tempo nós desistimos, nós falamos coisas que não conseguimos cumprir, nós dizemos coisas e não damos conta de realizá-las. Por quê? Porque talvez agimos na carne, na emoção, porque queremos ser melhor. Talvez Pedro queria ser melhor do que os demais, talvez Pedro queria se sobressair e impressionar o mestre, mas Jesus sabia que era ele que ia negar. Jesus sabia, mas ele estava convicto: eu não. Eles podem até te negar, eu não. E o tempo passou, e quando Jesus foi preso, que Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava se esquentando ali na fogueira com os demais, porque o coração de Pedro estava frio, havia uma frieza que tinha tomado conta dele, e ele não tinha compreendido que ele só poderia se aquecer novamente, era estar na presença de Deus, não em fogueiras. Tem muitas fogueiras à nossa volta, que querem nos aquecer, e nós esquecemos que só se incendiemos, nós só ficaremos incendiados na presença do Senhor. O nosso coração só vai voltar a ter desejo de orar quando nós estivermos na presença do Senhor. O nosso coração só se alegrará pelas coisas de Deus quando nós estivermos submissos à presença do Senhor. Porque o tempo passa, nós dizemos muitas coisas, nós falamos muitas coisas e não conseguimos cumprir muitas das vezes o que falamos. E quando chega o momento de Pedro dizer: não, eu sou discípulo dele, Pedro nega. Pedro nega ao Senhor 3 vezes. E ali sobre a vida dele houve uma grande frustração, houve uma tristeza, uma amargura que tomou conta do seu coração, porque ele sabia que ele tinha lançado uma palavra sobre o mestre e sobre os discípulos, que ele estava pronto para morrer, ele estava pronto a sofrer pelo Senhor, mas o que Pedro não tinha ainda era a presença poderosa do Espírito Santo de Deus, porque é só o Espírito Santo de Deus que me leva a mim e a você a fazer o que jamais poderíamos fazer. Só o Espírito de Deus inundando o nosso ser, irmãos, é que nós teremos capacidade de dizer sim ao Senhor e não ao mundo. Mas Pedro aqui disse sim para o mundo e não para o Senhor. Era mais interessante estar entre a roda daquelas pessoas, se aquecendo em uma fogueira, do que estar caminhando com o mestre por Gólgota. Só que o Evangelho nos instrui a carregar a nossa cruz. O Evangelho nos instrui a andar nas pisadas do Senhor. O Evangelho nos instrui a viver uma experiência de negar a nós mesmos, para que a vontade boa, perfeita e agradável reine sobre a nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Nessa decepção dele, das suas palavras, não
foi ninguém que entristeceu ele, que constrangeu ele. Foi ele mesmo que caiu em si e viu que tudo que ele tinha falado e dito diante de todos, ele não era digno, não tinha condição de cumprir. Ele entendeu: eu fui um fraco, eu fui um imprudente, eu fui um louco, porque eu falei coisas e não fiz. Ele está fazendo por mim, mas eu não tenho condição de fazer por ele. E quantas coisas Deus tem feito por nós. Quantas operações, quantos livramentos, portas abertas, suprir necessidades. E eu estou falando só de coisas terrenas. Porque parece que tem pessoas que só têm ficado nas coisas terrenas. E conhece um Deus, aprende a suprir de coisas terrenas. Não, Deus é bom porque abriu a porta, Deus é bom porque curou a enfermidade, Deus é bom porque fez isso, Deus é bom porque fez aquilo, Deus é bom porque Ele nos amou ao ponto de dar o seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê, para o que crê não morre, mas tenha a vida eterna. Por isso que Ele é bom. Não é porque Ele faz coisas para essa terra, porque isso até o ímpio que não tem Deus tem. Precisamos provar da bondade de Deus, não é pelo que Ele dá para esta vida, mas é porque Ele nos dá para uma vida eterna. Precisamos provar o amor e a bondade de Deus, não é porque conseguimos conquistar o aqui, ainda que isso seja algo da graça do Senhor. Mas essas coisas passarão. O que nos interessa é aquilo que conseguimos, não com nossos esforços, mas com a obra que Cristo fez no Calvário. Louvado seja Deus. Algumas pessoas chegam para Pedro: tu estava com ele, tu é discípulo dele, tu andava com ele. Não, eu não conheço esse homem, eu não andava com ele, eu não sei quem ele é. Quantas das vezes a gente se encontra assim, nas nossas atitudes, negamos o Senhor, nas nossas escolhas, rejeitamos o Senhor, e nós entristecemos o nosso coração. Porque nós muitas das vezes, em alguns momentos de glória, onde estamos bem, nós louvamos, nós cantamos louvores, nós adoramos, nós damos graça, e tem momentos que a gente chega no culto e não canta, não adora. Eu estava ali atrás no louvor, estava contemplando a igreja, tinha pessoas que estavam com a boca fechada, e você não é obrigado a louvar não, você não é obrigado. Porque talvez eu ache que Deus não fez nada na sua vida, por isso que você não tem motivo para louvar. Mas nós sabemos que isso, irmãos, não é verdade. Porque grandes coisas tem feito o Senhor. E nós precisamos estar alegres nisso, louvado seja o Senhor. A expressão do nosso louvor, da nossa adoração, o fruto dos nossos lábios precisa ser uma adoração, um louvor sincero ao Senhor, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse capítulo 21, Pedro, diante da sua frustração, diante da sua condição de não conseguir dar conta de fazer o que ele disse que estava pronto a fazer, ele tomou uma decisão. No começo do capítulo, Pedro disse: eu vou pescar. Eu vou pescar. E outro dos discípulos que estavam ali, mais 6 discípulos, disseram: nós vamos contigo. Porém, Pedro parece que tinha esquecido. A frustração dele foi tão grande, a tristeza tomou conta dele de uma forma tão grande, que ele parece que tinha esquecido que no começo, aproximadamente 3 anos e meio atrás, ele tinha recebido uma palavra do Senhor. Que palavra foi essa? Vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens ou de almas. Pedro, tu trabalhou toda a tua vida pescando peixe em mar alto, jogando rede, mas agora tem outra rede para colocar na tua mão, a rede do Evangelho. Tu vai lançar o Evangelho, tu vai ser um ganhador de almas para o meu reino, eu vou te usar poderosamente. Era essa palavra que estava sobre a vida de Pedro. Mas a decepção que Pedro teve com ele mesmo levou ele a querer voltar pescar peixe. E quantas das vezes, irmãos, por nós não conseguimos cumprir com aquilo que dizíamos que iríamos fazer, quantas das vezes nós dizemos: vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nós, por não conseguir cumprir isso, a gente prefere retroceder.
Porque retroceder, voltar é mais interessante, voltar é mais fácil, voltar é melhor muitas das vezes, na nossa visão. Muitas das vezes, diante do chamado do Senhor, os embates que vêm sobre a nossa vida, as tentações, a luta que se levanta, os ataques do diabo, para nós muitas das vezes é mais fácil voltar. Parar sempre é mais fácil. Porque parando, eu entendo que eu não vou ter que enfrentar o que está se levantando contra mim. Retrocedendo, voltar às últimas práticas erradas, voltar a uma vida velha, é mais fácil. Mas eu quero te dizer que você foi chamado e você é um escolhido do Senhor. Amém. Pedro poderia até querer voltar, mas o Senhor ia se revelar a ele de tal maneira, fazendo ele entender: eu te escolhi, eu te chamei, eu sabia que você ia me negar, eu sei que você é fraco, eu sei que você é limitado, mas você é meu. Eu te comprei com sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho algo para a tua vida ainda, Pedro. Amém. Você pode receber essa palavra com alegria. Aleluia. Que o Senhor não desistiu de você. Muitas das vezes você desistimos dele, escolhemos coisas erradas, mas ele sempre vai estar lá. Ele sempre vai estar lá com uma palavra de graça. Aleluia. Glória a Deus. Ele sempre vai estar lá para fazer você entender que você errou. Você falhou, você desistiu, mas eu nunca desistirei de você. O próprio Senhor Jesus disse: daqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu. Se você foi dado a Jesus pelo Pai, pode ter certeza, você não se perde. Você pode até cair, você pode até desanimar, você pode até querer voltar, mas o Senhor vai atrás de você, Ele vai te encontrar onde você estiver, porque os planos de Deus não são frustrados. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Lucas que os 2 discípulos do caminho de Emaús começaram a voltar. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para alguns. Eles já tinham tido conhecimento disso, mas a incredulidade reinou no coração deles. E eles voltaram para a terra natal. Eles voltaram para o lugar onde Cristo já tinha tirado eles. Só que de caminho, eles conversando, dialogando, de tudo aquilo que tinham ouvido, desde a profecia, Jesus se apresenta a eles. E eles não reconhecem o Mestre. Porque quando nós estamos em um processo de retrocesso, quando a incredulidade está tomando conta de nós, muitas das vezes não conseguimos discernir quando é o Senhor que fala, quando é o Senhor que se revela. Porque o nosso coração está tão aplicado a querer voltar, que nós ficamos insensíveis. Só que o texto diz que quando se declinava o dia, Jesus fez que ia mais para adiante. Quando eles chegaram na aldeia, na casa dele, no ambiente que estava lá, eles convidaram Jesus: fica conosco essa noite. E Jesus entrou, e quando sentou à mesa que partiu o pão, diz que os olhos deles se abriram e eles conheceram. Glória a Deus. Aí você vê a importância, irmãos, de estar à mesa com o Senhor. Você vê a importância de congregar, de estar partindo o pão. Você vê a importância de estar em comunhão, porque é na comunhão que Jesus se revela. É no corpo que Jesus opera. É no corpo que o cabeça fala. Quantas pessoas talvez queriam estar aqui e não estão, outros já estiveram aqui e não estão mais. Estão perdendo essa comunhão do partir do pão, onde Cristo está se revelando. E o que eu acho muito lindo no texto de Lucas é que quando os olhos deles se abriram, que eles conheceram que era o Mestre, lembre-se que o dia já estava se declinando. No final do dia, a Bíblia diz que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Eles não esperaram o outro dia. Vamos esperar para o outro dia, porque já vimos numa jornada, a uma distância, já está anoitecendo, amanhã a gente se acorda e vai. Eles voltaram na mesma hora. Às vezes a gente sempre tem o costume de querer deixar para fazer amanhã o que é para você fazer hoje. Se o Senhor se revela ao teu coração, se o Senhor te dá compreensão do que é salvação, do que é estar na presença dEle, do que é estar em Jerusalém, porque havia uma promessa do Senhor, ficar em Jerusalém, porque é lá que do alto vocês serão revestidos de poder.
Eles entenderam, não podemos ficar de fora, por qualquer momento a promessa vai acontecer. Vamos voltar. Talvez você ache que está tarde para voltar. Não está tarde. Volte. Volte a buscar como você não buscava. Volte a orar como você não orava. Volte a desejar ler a palavra como você desejava. Volte a congregar como você desejava. Volte a servir ao Senhor com alegria. Amém. Volte para Jerusalém. Emaús não é o seu lugar. O seu lugar é em Jerusalém. O seu lugar não é voltar a pescar peixe. O seu lugar não é viver trabalhando só para as coisas dessa vida. Mas o Senhor te chamou para trabalhar para o reino dele. Amém, Senhor. E aqueles que trabalham para ele são os obreiros mais bem pagos na face da terra. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E o interessante é que na escolha de Pedro de dizer eu vou pescar, os outros imediatamente se prontificaram. Nós vamos contigo. Você vê aqui o poder da influência. Quando nós te deixamos ser influenciado por pessoas que perderam a direção de Deus. Quando você tem aproximação ou comunhão ou dá crédito a pessoas que não ouvem mais a Deus, que não querem mais viver o propósito de Deus, a tendência é você voltar. Quando você se aproxima de crente que só fala mal do culto, quando você se aproxima de crente que só fala mal dos irmãos, pode ter certeza, aquela pessoa está se afastando e você também vai se afastar. Não podemos ser influenciados, temos que influenciar. E influenciar não a voltar, mas a prosseguir. Tem um louvor que tem Inário que diz: quero prosseguir nessa jornada. Nós temos que prosseguir nessa jornada. Olhar para trás não deve ser uma opção para nós, porque atrás nós já vivíamos presos no pecado em outrora, mas o Senhor nos chamou para olhar para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E naquela atitude daqueles homens irem pescar, passaram um bom tempo tentando pescar, e o que aconteceu? Nada apanharam. Porque quando a gente tenta fazer as coisas, irmãos, do nosso jeito, com as nossas escolhas, pode ter certeza, nós iremos se frustrar mais ainda. Será só decepção. O próprio Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Às vezes você conversa com alguém que é assalariado, e você conversa com alguém que ganha 5 salários mínimos, e aquela pessoa que é assalariado, que serve a Deus, vive muito melhor do que a pessoa que vive com 5 salários mínimos, que não tem a presença. Por quê? Por quê? Qual o segredo? O segredo é estar tudo nas mãos do Senhor. Amém. Quando toda a nossa vida, quando tudo que está à nossa volta, ela está nas mãos do Senhor, aí, irmãos, acontece o que aconteceu naquela multidão: poucos pães, poucos peixes, mas quando estão nas mãos do Senhor, haverá multiplicação. E essa multiplicação não é para me soberbecer, essa multiplicação não é para mostrar que eu tenho mais, essa multiplicação é para ajudar quem não tem. Se nós entendermos assim, haverá muitas multiplicações do Senhor na nossa vida. Amém? Amém. E aqueles homens tentaram ali pescar e não pescaram nada. Porém chegou o momento que Jesus, no mar da Galileia, na praia, Jesus ali se revela a eles. Jesus pergunta: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram: não. Porque diante de uma vida de retrocesso, diante de uma vida de voltar, nós nunca teremos nada. Nós nunca teremos nada para oferecer. Pessoas que vivem uma vida de retrocesso, de voltar, de não viver o chamado, o propósito, sempre vai estar com as mãos vazias. Estou falando aqui de vida espiritual. As experiências não haverá, a comunhão não haverá, o brilho nos olhos do Espírito não haverá, não haverá mais o desejo pelas coisas celestiais, e sim só pelas terrenas. Temos nossos planos e projetos,
e temos que lutar para realizar eles, porque ninguém vai lutar por nós. Mas entendendo uma coisa, eu não posso deixar os planos terrenos ser maior do que o plano de Deus na minha vida. Os planos de Deus precisam estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Porque quando nós vivemos só com os planos da terra, pode dar certo? Pode, mas também corre o risco de dar errado. Mas quando nós estamos em Deus, pode ter certeza, o Senhor, Ele vai dirigir todas as coisas. Amém. Ele vai conduzir todas as coisas. Se alguma coisa der errado, foi falha minha, não do Senhor. Amém? Amém. E eles dizem, não temos nada. E João olha para aquele homem que está na praia, porque eles não reconheceram que era o mestre. Os irmãos entendem que os discípulos de Maús também não reconheceram, porque quando há uma desistência, há uma falta de sensibilidade. Quando há uma desistência, se perde a visão das coisas de Deus. Quando há uma desistência, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, mas a pessoa não se toma uma postura. Quantas pessoas que talvez já estavam com a gente, que mesmo estando distante, a gente orando, o Senhor deu uma experiência, o Senhor falou, o Senhor se revelou, mas não voltou. Não voltou. Por quê? Porque o coração está aplicado só para voltar, só para viver a vida velha. E Deus chamou aqueles homens em Cristo para eles viver um propósito novo, celestial. Você quer viver esse propósito? Amém, Senhor. Você quer viver algo novo do Senhor? Amém, Deus tem esse algo novo para cada um de nós. Glória a Deus. João, que era conhecido como discípulo amado, aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, aquele que estava mais perto do Senhor, João disse, é um mestre. João conheceu. Porque pode ter certeza, irmãos, quem vive realmente andando perto do Senhor, sempre vai discernir as coisas do Senhor. E eu e você precisamos viver essa experiência, estar perto do Senhor. Porque muitas das vezes, vir para o culto, qualquer um de nós podemos vir, e isso é bom, mas o nosso dia a dia, a nossa vida de oração fraca, a nossa vida de leitura da palavra fraca, às vezes trocamos um momento com a palavra para uma programação, uma televisão, trocamos um momento de leitura da palavra por qualquer outra coisa que satisfaz o nosso ego, a nossa natureza, um celular, uma rede sociais, um jogo eletrônico, porque essas coisas parecem ser muito importantes para nós. Porque parece que nós entendemos que essas coisas nos satisfazem ao ponto de ela nos completar. Só que às vezes não entendemos que usamos disso hoje, amanhã iremos usar de novo, depois de novo, porque essas coisas não nos completam. E torna-se uma dependência, um vício, onde nós devemos ser dependentes totalmente do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti, eu não consigo viver sem Ti, minha vida sem estar na Tua presença é um fiasco, porque as coisas de baixo não alegram o meu coração, a não ser em um momento. Frustrados, esses homens pensaram e voltaram. Será que nós não estamos voltando? Temos que voltar, mas é voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, não voltar a viver uma vida de frustração, porque aqueles homens eram pescadores, eles estavam em um barco, eles estavam com uma rede, eles estavam em um mar ou um lago que tinha peixe, mas nada apanharam. Porque muitas vezes nós estamos em um canto tão produtivo, temos as ferramentas adequadas, temos o conhecimento adequado, mas não dá nada, não sai nada, dá tudo errado. É Deus fazendo você entender, está faltando a presença dEle, está faltando Ele no barco, porque quando Ele está no barco, pode ter certeza, o mar é repreendido, o vento é repreendido, os peixes serão pegos, a necessidade será suprida, a alegria será permanente, não estaremos isentos de luta, as lutas virão, mas com Jesus no barco, é certeza, nós chegaremos do outro lado. Não pegaram nada, homens experientes, porque às vezes somos tão experientes em tantas coisas, e tudo que fazemos não prosperamos, tudo que fazemos dá errado, tudo que tentamos fazer é só motivo de frustração.
ao ponto daqueles homens voltarem para casa sem nada. Essa era a experiência. Trabalhamos e nada apanhamos. E essa experiência já tinha acontecido com eles outra vez, nos evangelhos. Eles passaram a noite toda tentando pescar e não pescaram nada. Mas a rede era adequada, o barco era adequado, o mar tinha peixe. Mas sabe o que faltava? Uma direção. E aqui foi da mesma forma. Faltava uma direção do céu. Quando nós fazemos as coisas na nossa direção, no nosso governo, do nosso jeito, ela tem uma grande tendência a sempre dar errado. Mas quando Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Glória a Deus. E ele lançou a palavra. E pegaram muitos peixes, ao ponto que quase o barco afundava. E aqui novamente, irmão, eles tentam pescar, eles voltam para pescar e não pegaram nada. Mas Jesus pergunta: vocês tinham algo para comer? Jesus sabia que ele não tinha, porque Jesus sabe tudo. Ele sabe tudo de mim, de você. Ele sabe que às vezes nós não temos nada. Mas sabe por que ele pergunta? Porque ele quer fazer você entender que enquanto nós não temos nada, ele tem tudo. Aleluia. Enquanto nós não podemos nada, ele pode tudo. Enquanto não temos força para fazer nada, ele é todo poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele quer que venhamos entender isso, igreja. Não temos nada para comer, não temos nada para oferecer. Mas quem estava pescando era eles, não era Jesus. Era para eles ter, mas foi o inverso. Eles não tinham, mas Jesus tinha. Aliás, Jesus tem. Amém. Nós não temos, nós nem sempre vamos ter, mas Ele sempre vai ter. Amém. Talvez nem sempre vão estar preparadas as coisas para nós, mas Ele vai ter preparado todas as coisas. Glória a Deus. Porque Ele é aquele que se antecipa, Ele é aquele que vai à frente e faz as coisas acontecer no seu tempo. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Jesus sabia que ele não tinha nada. Jesus sabe que talvez a minha e a sua vida de oração está um fiasco. Jesus sabe que a nossa vida de jejum está fraca. Jesus sabe que a nossa vida de leitura da palavra está fraca. Ele sabe a pouca força que há em nós. Ele sabe que o sentimento muitas vezes é de desistência. Ele sabe. Mas mesmo ele sabendo disso, ele vem até mim e até você. Porque ele quer que você entenda que enquanto nós não temos, ele tem. Porque vai chegar um momento na nossa vida e temos que entender isso. Que a nossa vida cristã precisa ser uma vida totalmente dependente do Senhor. Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Mas quando entregamos ao Senhor, Ele pode todas as coisas. O Senhor é aquele que sempre vai à frente. Ele sempre é aquele que faz mais do que pedimos ou pensamos. E esse mais de Deus, ele é constante nas Escrituras. Constante. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. O justo cairá 7 vezes, mas o Senhor é quem o sustenta. Sempre o mais de Deus vai estar sobre a nossa vida. Amém. Céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Os irmãos entendem que Deus sempre tem um mais para cada um de nós. Amém? O salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de toda. Louvado seja. Glória a Deus. Como é bom saber que sempre Deus tem um mais para cada um. Você crê que Deus tem um mais para a sua vida? Amém. Você crê que ainda que você não tem nada, mas Ele é aquele que tem tudo. Ele é aquele que é tudo para cada um. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. E aí, não entrando no versículo que foi lido, estamos só trabalhando no capítulo 21. Amém? Glória a Deus. Para que possamos entender que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas.
Que quando eu e você pensar em desistir, em voltar, a gente pode até querer voltar, mas o Senhor vai estar lá para impedir, porque nem voltar nós podemos. Nem voltar nós podemos, nem sair nós podemos, nem fugir nós podemos. Sabe por quê? Porque você foi selada, minha irmã, você pertence ao Senhor. Nós queremos correr, mas o Senhor é aquele que vem a nós e nos abraça. Glória a Deus. O momento é difícil, queremos fugir, mas eu digo, não temas, eu sou contigo. Glória ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, porque nem voltar nós podemos. Porque não podemos fugir daquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Não podemos. Não podemos fugir. Escute isso. Não podemos fugir do que Deus preparou para nós. Você até pode querer, mas pode ter certeza, os que são do Senhor, Deus vai arrumar um jeitinho de trazer de volta. Por isso que essas pessoas que estavam conosco, que saíram, a gente ora ao Senhor, apresenta, mas eu sei uma coisa, se essas pessoas são do Senhor, se essas pessoas realmente são ovelhas do pasto do Senhor, o Senhor vai trazer. Amém. O Senhor vai trazer. Amém? Amém. Podemos continuar? Glória a Deus. Então, diante, meu irmão, dessa experiência que aqueles homens estavam vivendo, Jesus se revela, e quando João diz, é o Mestre, Pedro, quando vê e reconhece que é Cristo, mas o mesmo que Pedro viu agora, Pedro tinha vindo antes, mas Pedro precisou de alguém dizer, é o Mestre. Tem muitas pessoas que conhecem Jesus apenas de ouvir falar, dentro de um contexto religioso. E eu e você, se estivermos próximos do Senhor o suficiente, nós é que vamos levar essas pessoas no Espírito a entender quem realmente é Jesus. Amém. Precisamos ter discernimento. E Pedro, quando viu que realmente era o Mestre, a Bíblia diz que Pedro se cingiu com a túnica, pulou nas águas e foi encontrar com o Senhor. A distância deles para a praia era aproximadamente 100 metros. 100 metros Pedro nadou. O desejo de Pedro era tão grande de encontrar o Senhor. Era como se Pedro entendesse, eu abandonei ele quando ele mais precisou de mim. Só que Jesus nunca vai precisar de mim para cumprir os propósitos dele, mas nós sempre vamos precisar dele. Amém. Pedro achou que Jesus ia precisar dele na cruz. Ele ficou frustrado por isso, pelo que ele disse. E Pedro, quando viu, Pedro entendeu. Eu o abandonei quando ele mais precisou de mim. Eu o rejeitei. Eu não cumpri com o que eu disse. Mas se ele veio até aqui, há uma esperança ainda para mim. Isso é sinal que ele me ama. Isso é sinal que ele não desistiu de mim. Eu neguei ele, mas ele não me negou diante do Pai. Glória a Deus. Entenda isso. Por mais que você rejeite e negue, mas o Senhor nunca vai negar. Por mais que você seja infiel, Ele nunca vai ser infiel. Ele sempre será fiel. Louvado seja o Senhor. Aproximadamente 100 metros, Pedro nadou. E quem sabe nadar, 100 metros é muita coisa. É cansativo. 100 braçadas, mas o desejo daquele é tão grande de encontrar com Cristo, de ouvir o que Cristo tinha para ele, que ele não mediu esforços. Ele foi nadando. Ele não esperou nem o barco chegar na praia. Ele se adentrou e foi nadando. Você precisa fazer isso. Você precisa não medir esforços para ter um encontro com Jesus. Não podemos medir esforço, não podemos deixar com que as circunstâncias, a dificuldade, a luta, o pecado, a falha seja maior do que o desejo de encontrar com Jesus. O desejo de ter uma experiência nova, o desejo de ouvir a sua voz, precisa ser maior, igreja. 100 metros aquele homem nadou. Às vezes por tão pouco nós desistimos, por tão pouco nós paramos. Qualquer dificuldadezinha nós queremos retroceder, porque assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Mas aquele homem, quando entendeu que havia uma graça,
Havia um favor disponível a ele, havia perdão para ele, havia misericórdia para ele, havia bondade para ele. Ele disse: eu não posso deixar isso de mão, eu vou fazer o que for preciso, mas eu quero encontrar com o Senhor. Esse nado de Pedro, de 100 metros, representa para nós este mundo, esse mar deste mundo, qual nele nós estamos atravessando. É tantas lutas, é tantas barreiras, mas o Senhor do outro lado Ele nos espera. Amém. O Senhor do outro lado Ele nos espera com um banquete celestial, porque Apocalipse diz: chegará um dia que nós estaremos à mesa do Senhor, nas bodas do Cordeiro, onde o Senhor já tem preparado todas as coisas, onde a igreja vai traçar essa jornada por esse mar, ela vai chegar do outro lado e vai encontrar com o Rei da Glória. E aqueles que tenham fome serão saciados, louvado seja Deus. Fome de justiça, fome da verdade, fome do amor, tudo isso será suprido um dia na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Amém. E Pedro, nesse processo, a Bíblia diz que quando Jesus pergunta se eles tinham alguma coisa, eles disseram: não temos nada. Aí Jesus disse: joga a rede do lado. Eles estavam no mar, eles estavam no barco, o mar tinha peixe, eles tinham a rede, mas faltava o que, igreja? Uma direção. Faltava uma direção de Deus. Quando nós estamos voltando, tudo que nós vamos fazer é sem a direção de Deus, e sim com a nossa direção. Quando nós queremos voltar, tudo que nós fazemos é só voltado para os bens dessa terra. E Jesus ali estabelece para eles uma direção. Joga do lado direito. E diz que eles jogaram. E diz que pegaram 153 grandes peixes. Louvado seja o Senhor. Glória ao Senhor Deus. 153 grandes peixes. O número foi exato. Nas primeiras pescas foram muitos. Não foi dado números, mas aqui foi dado um número exato. Porque aqui fala de uma completude de número de salvos que no final dos tempos estará com o Senhor. A igreja ela foi chamada para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra. Não sabemos quantos vão se salvar, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o número exato das pessoas que vão se salvar. Ali só havia 7 discípulos, poderia pegar só 7 peixes, um para cada. Mas pegaram 153 grandes peixes, porque a obra que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida, através da sua vida, é grande. Amém, Deus é Deus de coisas grandes. Diz que eles nem podiam puxar a rede de tão pesada. E aí eu fui pesquisar, os meus irmãos, eu fui pesquisar quanto pesava um peixe do mar da Galileia na época de Jesus. Na época de Jesus, aproximadamente, um peixe maior equivale a 4 quilos. O peixe maior da época chegava a 4 quilos. E aí eu fui multiplicar 4 vezes 153, dá 600 quilos. Aqueles homens não puderam puxar, porque a rede tinha 600 quilos. E nem por isso, com tanto peso, as redes não se rasgaram. Louvado seja Deus. Talvez em algum momento a tua rede se rasgou, mas o Senhor está te dizendo, quando você está na direção dEle, quando você está na dependência dEle, tudo que você fazer prosperará para a glória de Deus. As redes não vão se rasgar, a vida de oração não vai se rasgar, a palavra não vai se rasgar, a comunhão não vai se rasgar, o casamento não vai se rasgar, a família não vai se rasgar, porque você já sobre a palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Quando nós estamos debaixo da palavra e da direção de Deus, nada dará errado, mas tudo será para a glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Glória, Senhor. glória, glória. Grande é o Senhor, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é Glória a Deus. maravilhoso. Louvado seja Deus. Um Deus que faz coisas grandes através de homens pequenos. Glória a Deus. Não tinha necessidade de 153. Não tinha. Mas eu estava mostrando que quando nós estamos sobre a palavra dele, quando nós estamos debaixo do governo do céu, quando o céu governa a nossa vida, quando o Espírito de Deus governa a nossa vida,
vida. Tudo que Deus irá fazer em nós, através de nós, é coisa grande. Coisas grandes. Amém? Amém, Senhor Deus. E Pedro, quando chega na praia, encontra com o Senhor, e aí Jesus tem um diálogo com os discípulos. Quando eles chegam na praia, havia já peixe e pão preparado sobre as brasas, porque o Senhor estava mostrando isso. Enquanto eles não tinham nada preparado, o Senhor tem tudo preparado em suas mãos. A Bíblia diz que até o reino dos céus já estão preparados desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Você crê que a tua bênção, você crê que aquilo que Deus tem para você já está preparado, meu irmão? Amém. Então glorifica Ele. Glória a Deus. Glorifique por aquilo que você não viu, mas já está preparado. Enquanto você está lutando para preparar, Deus está dizendo: ei, eu já tenho preparado todas as coisas. Você está penando para dar certo, mas se você viver na minha presença, tudo já está certo para você. Glória a Deus, eu creio. Enquanto nós estamos se esforçando, nada dará certo, nada pregaremos, mas quando nós estamos na palavra, o Senhor produzirá todas as coisas, o Senhor proverá todas as coisas. Aleluia, Deus proverá tudo para o seu povo, paz, alegria, consolo e glória. aleluia. Ele é aquele que Glória a nos Deus. dá. É nele que temos que confiar, é nele que temos que esperar, é nele que temos que crer, porque ele sempre nos surpreenderá. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Amém? Deus. Talvez os discípulos não tinham nada para comer na praia, nem pagar o mestre, mas o mestre tinha, porque o Senhor é aquele que sempre faz à frente todas as coisas. Ele foi aquele que morreu primeiro. Ele é a ressurreição, a primícias, o primeiro. Ele é tudo para nós, louvado seja Deus. Glória a Deus. E diante dessa conversa com os discípulos, chega o texto que nós lemos, o texto básico. Pedro tem um diálogo com Cristo. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta meus cordeiros ou minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, tu sabes, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E pela terceira vez, Pedro se entristeceu. Alguns que dizem que Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou 3 vezes, porque foi a quantidade de vezes que ele negou, mas vai muito mais além disso. Porque quando o grego, nós vamos para o original, a palavra amor, ela tem uma profundidade muito maior nas palavras do que no nosso português. Existem alguns tipos de amor que o original apresenta: o amor filhos, ou filiel, o amor ágape, o agapau, que é o amor de Deus, e o amor eros, que é o amor erótico por atração. E Jesus, quando pergunta 3 vezes, Jesus pergunta usando cada um desses amores. Tu me ama com amor ágape? Eu te amo, Senhor. Tu me ama mais que estes, Pedro? Estes que Pedro disse: Senhor, eles podem até te negar, mas eu não vou te negar não. Aí Jesus vai questionar: tu me ama mais que eles? E chega um momento que: Pedro, tu me ama com amor ágape? E na original ele diz: Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Mas mesmo Pedro dizendo que só gostava, Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Porque se você ama, ou se você gosta, eu não sei qual é o seu relacionamento com Deus, mas esteja debaixo da ordem do Senhor. Faça a obra de Deus, porque esse amor, ele vai crescer na tua vida, esse amor vai ser gerado na tua vida. Eu não sei qual é o seu nível de amor para com Deus, eu não sei como é que você ama Ele, se é só por interesse, eu não sei qual é o amor. Qual é o amor que nós amamos Ele? Eu sei de uma coisa: mesmo qual for o amor que nós devemos amar, façamos a obra. Pedro, talvez você não está conseguindo me amar com o amor que eu te amei, mas faça a minha obra, porque esse amor vai chegar. Vai chegar um tempo que você vai me amar como eu te amei. Vai chegar um momento que você vai me amar ao ponto de dar a vida, de morrer por mim, em testemunho na minha palavra. Quem nós aqui amamos o Senhor ao ponto de morrer por Ele? Eu creio que nenhum de nós, né? Mas, mesmo assim, faça a obra. Sirva ao Senhor. Porque servindo ao Senhor, fazendo a obra, você será tão contagiado com a presença dEle, que esse amor sublime, perfeito e condicional, vai tomar conta de você, que você vai amar a Deus de tal forma, ao ponto de estar pronto, não apenas servir a Ele, mas morrer por Ele.
Isso é maravilhoso, irmãos. Amém? Amém. E aí no versículo 18 que nós lemos, Jesus tendo esse diálogo com Pedro, Jesus disse: na verdade te digo que quando eras mais moço, você se vestia a ti mesmo, né? Se cingia, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não querias ir. Louvado seja Deus. Nós aprendemos muito nesse texto. Que Pedro, antes de se converter, Pedro, antes de ter uma experiência realmente viva com Deus, Pedro, antes de ter um coração inflamado pela presença do Deus vivo, Pedro fazia o que queria ainda. Por isso que nós vemos constantemente nos evangelhos, Pedro em algum momento acertava, Pedro em algum momento errava. Quem diz os homens ser os filhos do homem? Pedro toma a palavra: tu és o filho do Deus vivo. Mas embaixo Jesus diz: Pedro, o filho do homem vai morrer. Aí Pedro diz: não, o senhor vai morrer lá. Jesus: para trás de mim, Satanás. Então Pedro é aquele que sempre ele se apresentava à frente, sempre trazia uma resposta. Em alguns momentos no espírito ele acertava, em alguns momentos o Pedro natural errava. Porque quando nós andamos no espírito, nós andamos em conformidade à vontade de Deus. Mas quando nós andamos na natureza humana terrena, nós fugiremos da vontade de Deus. E Pedro era assim, inconstante. E Jesus disse: quando tu era novo, Pedro, tu se vestia do jeito que queria, tu ia para onde tu queria, tu fazia o que tu queria, tu escolhia o que queria. Mas quando tu for velho, quando tu amadurecer, quando tu se converter, quando tu tiver um coração inflamado com o meu espírito, tu não vai guiar a ti mesmo não, outro te guiará. Louvado seja o Senhor. Quem é que está guiando hoje a nossa vida? Será que nós vamos dar força para fazer o que queremos? A nossa vontade da reina? Será que nós ainda não se convertemos? Não tivemos realmente um poder do Evangelho transformando o nosso ser? Ou talvez um dia isso aconteceu, mas hoje não está acontecendo mais? Ainda temos força e desejos para fazer o que queremos, se vestimos como nós queremos, convivemos com o que nós queremos, fazemos o que gostamos. E quando eu digo fazer o que gostamos, não é as coisas que é aprovada diante de Deus. Às vezes as coisas são reprovadas diante de Deus. Será que nós estamos guiando a nós mesmos, como Pedro? Quando tu era mais novo, Pedro, quando não tinha compromisso comigo, quando tu não entendeu por quê e para que eu te chamei, tu fazia a tua vontade, tu ia para onde tu queria, tu se cingia a si mesmo, tu era dono da tua própria vida, tu fazia as tuas próprias escolhas, tu tomava as tuas próprias decisões. Mas chegará um momento, Pedro, que eu vou trabalhar tanto na tua vida, eu vou inundar o teu ser com minha presença, de tal forma que tu não vai ser guiado mais pelas tuas próprias vontades, mas o céu quem te guiará. É o meu espírito que conduzirá a tua vida. Irmão, nós temos que desejar isso, ser inflamado de tal forma pela presença de Deus, que os meus prazeres não têm mais domínio sobre mim, que os meus gostos, entre o Senhor e os meus desejos, o Senhor sempre vai prevalecer. Que entre as escolhas daquilo que eu gosto, entre as coisas do Senhor, mesmo eu gostando, mas eu vou ter condição no Senhor dizer: mas eu quero o Senhor, porque eu gosto disso, mas o Senhor é melhor. Eu gosto de fazer isso, mas a melhor coisa é estar com o Senhor. Louvado seja Deus. Mas se a gente não estiver sendo guiado pelo Espírito de Deus, iremos continuar como Pedro, cingindo a nós mesmos, preparando o nosso próprio trajeto, os nossos projetos, traçando o rumo da nossa vida, e esquecendo que quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, tudo já está traçado por Ele. Amém, Senhor. É melhor ter uma vida já traçada, dirigida, governada por Deus, do que por si mesmo. Amém, meus irmãos? Amém. Quando tu for mais velho, outro te cingirás, tu estenderás as mãos, submissão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, faça o que o Senhor quiser da minha vida, toma conta de mim, me guia da forma que tu quiser, muda o que precisa ser mudado, tira o que precisa ser tirado, acrescenta o que precisa ser acrescentado, faça o que for possível, mas não mais viva eu, mas Cristo viva em mim.
Irmão, nós temos que atingir esse nível de caminhada cristã. Temos que lutar com Deus em oração para que Deus nos dê graça e força para atingirmos esse nível de vida cristã, ao ponto de dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vive mais as minhas vontades, eu não vivo mais o que eu quero. Eu até quero, mas por causa do Senhor eu não vivo. Eu até quero, eu até gosto, eu até sinto prazer, mas por causa do Senhor eu prefiro ficar com o Senhor. Porque essas coisas que eu gosto, que me dá prazer, são boas, mas são temporais. E o que Deus me oferece são bênçãos celestiais. No versículo 19, Jesus conclui dizendo: e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse: segue-me, louvado seja Deus. O Senhor estava dizendo que até na morte que Pedro ia morrer, o Senhor seria glorificado. O Senhor, mesmo isso aqui fala muito ao nosso coração. Toda a nossa vida nessa terra, todas as nossas escolhas, os nossos passos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, os nossos atos, tudo isso deve ser unicamente para glorificar o nome do Senhor. E Jesus dizia isso falando da morte que ele havia de glorificar a Deus. Todos os dias, irmão, nós temos que morrer para o mundo, para que Deus seja glorificado. Aleluia. E se formos ver pela história, Pedro morreu crucificado. A história diz que quando foram crucificar Pedro, ele disse que não se achou digno de ser crucificado como mestre, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque nem de morrer como mestre morreu, ele era digno. Pedro teve uma vida de glorificar a Deus. Toda a vida de Pedro no ministério foi para glorificar o nome do Senhor. Homem falho, mas que foi trabalhado, lapidado. Eu sou falho, você é falha, minha irmã. Mas se Deus lapidar a minha e a sua vida, nós daremos muito fruto para a glória de Deus. O Senhor sabe do teu potencial. O Senhor sabe do que Deus quer fazer na tua vida. Por isso que Cristo não desistiu de Pedro, porque Cristo sabia o que iria fazer na vida de Pedro. Cristo sabia que um Pedro na razão ia negar. Um Pedro ainda fazendo a sua vontade, ia rejeitar e fugir. Mas um Pedro, depois de Atos 2, quando foi revestido com o poder do Espírito, esse homem era imparável. Ninguém ia parar esse homem. Chicote, prisões, lutas, tribulações, até a morte. Nada ia separar ele do amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós estamos vazios de Deus, qualquer coisa nos tira da presença. Quando nós estamos vazios de Deus, qualquer coisa nos leva a voltar atrás. Mas quando nós estamos cheios da presença de Deus, pode vir luta, pode vir diabo, pode vir demônio, pode vir tribulações, nós iremos permanecer forte na presença do Senhor. Amém? E Pedro foi um homem que Deus usou poderosamente. E nós não somos melhores do que Pedro, nem piores. E o mesmo Deus que chamou Pedro e usou Pedro, teve compaixão de Pedro, teve misericórdia de Pedro, perdoou Pedro, usou Pedro. Esse mesmo Deus está aqui e quer fazer isso na minha e na tua vida. Seja aquele Pedro, seja aquele Pedro que mesmo falhando, mas se submete à vontade do Senhor. Seja aquele que entende que não é as suas forças, não é as suas vontades, mas é a vontade do Senhor na tua vida. Porque nas forças de Pedro, nem pesca ele conseguia. Mas sobre a palavra e na vontade de Deus, os milagres aconteceram, louvado seja Deus. Pedro, na primeira ministração em Atos 2, quase 3.000 almas se converteram. Em Atos capítulo 3, na cura do coxo da Porta Formosa, foi mais quase 5 almas se converteram. A Bíblia diz que Pedro era tanto usado que as pessoas colocavam os enfermos para a sombra de Pedro passar por cima, porque a sombra dele curava. Que coisa poderosa era essa, meu, que acontecia? Que poder era esse na vida daqueles homens? Que ministração poderosa do céu era essa? Na vida de homens falhos, fracos, pequenos, cheios de erros. Mas que quando foram incendiados, tomados pela presença de Deus, grandes proezas eram realizadas. Glória a Deus. Tu acha que Deus mudou? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele pode sim fazer isso em mim e em você. Só basta nós se expor, meus irmãos. Basta nós romper os arraiais da dificuldade, romper todas as lutas, as nossas vontades, e que
querer encontrar com Ele. Amém, Senhor. Nós queremos o poder. Esses dias eu estava conversando com o irmão falando sobre isso. Eu precisava os irmãos aqui, alguns irmãos. Eu vou dizer para a igreja. Nós queremos muito de Deus. Sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Não vamos ser hipócritas, não. Nós queremos muito de Deus. Mas uma coisa que eu pergunto aos irmãos, que Deus me perguntou: quanto Deus tem tido de nós? Quanto Deus tem tido de nós? Quanto Deus tem tido de você durante o dia? Quanto durante o dia eu dou a Deus na minha vida? Quanto Deus pode ter de nós? Não é porque Ele precisa de nós, não é porque Ele está solitário, porque eu não estou buscando, não. Mas quanto Ele tem de mim? Nós cantamos um louvor, a sua entrega total. Será que é total mesmo? Nós cantamos que a sua entrega é total e não podemos adiar. Mas será que realmente nós estamos entregando tudo mesmo? Será que Deus tem o máximo de nós na presença dEle? Será que nós temos dado 10% pelo mínimo a Deus? Será que nós temos dizimado o nosso tempo a Deus? 10%? 10% de 24 horas é 2 horas e 40. Será que nós temos dado a Deus todo dia 2 horas e 40 do nosso tempo a Ele? Em oração? Em busca? Em meditação? Eu creio que não. Eu creio que não. Mas quanto nós nos damos? Muito mais do que 10%, 2 horas e 40 a outras coisas. Ao trabalho, nós damos o dia todo, 8 horas. Às vezes até mais. Fazemos até serão. Se matamos, se cansamos. Como o irmão citou a semana passada aqui. E mesmo diante de um acidente no trabalho, mas escolheu ficar no trabalho para agradar o homem. E às vezes, diante de uma pequena coisa, nós desistimos das coisas do Senhor, porque Deus é amor, Ele entende, Ele sabe coisas. Ele não sabe nada. Não tem acordo com Deus, não. Desculpas. Ou fazemos ou não fazemos. Ou damos ou não damos. Ou entregamos ou não entregamos. O irmão falou aqui no culto de ontem sobre Malaquias, né? Creio que o irmão falou muito sobre o culto, não é isso? Sobre o culto que era ofertado a Deus, os animais coxos, cegos, aleijados, que estavam sendo ofertados a Deus. E Deus diz o quê? Vocês, aos senhores da terra, vocês dão o melhor animal, e porque para mim eu tenho que ser obrigado a aceitar um animal cego, coxo? Porque para os senhores da terra nós damos o nosso melhor. E porque para Deus é sempre oferecido o inferior. Porque o nosso tempo é dado com prazer e dedicação aos senhores da terra e ao Senhor da glória, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Emanuel, o Deus conosco, o Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de consolação, o Deus de Pai. Porque a Ele é dado o inferior, porque a Ele é apresentado tão pouco, onde deveria ser o inverso. Deveríamos dar mais ao Senhor da glória do que aos senhores da terra. Porque quando nós vivemos para o Senhor da glória com excelência, tudo na terra está em conformidade com a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos se deixar ser guiados pelo Senhor. Que a sua vida, que a minha vida, não possa ser mais aquela vida de Pedro, que quando era mais novo, fazia o que queria, ia para onde queria. Era guiado do jeito que queria pela sua própria vontade. Mas agora, outro te cingirá. E esse outro, irmão, está falando, sabe quem? Do Espírito Santo. Jesus disse, se eu não for para o Pai, se eu não subir, outro, o Consolador não virá. Quando ele diz outro igual a mim no original, outro igual a mim, outro que vai fazer o que eu comecei a fazer. Esse outro estava se relacionando ao Espírito Santo, aquele que toma Pedro, que inflama Pedro, que usa Pedro poderosamente, irmãos. Nós precisamos urgentemente, igreja, nos voltarmos a enchermos do Espírito de Deus. Nós precisamos voltar a buscar a essência do Espírito de Deus. Nós precisamos buscar a ser cheio, inflamado do Espírito do Senhor. Porque sem Ele, nós ficaremos para trás. Sem Ele, nós retrocederemos. Sem Ele, nós não venceremos pecados. Sem Ele, nós não conseguiremos ler Bíblia.
Sabe por que você não consegue ler Bíblia? Porque o Espírito Santo não está nos influenciando a ler Bíblia. Sabe por que você não consegue orar mais? Porque o Espírito Santo não está conseguindo influenciar a orar. Porque tudo é o Espírito Santo que faz. É Ele que age em nós. Ele que nos leva, a missão dele é nos levar para a presença do Pai, a buscar o Pai em espírito e em verdade. Se eu estamos sem desejo de ler Bíblia, se eu e você estamos sem desejo de orar, se eu e você estamos sem desejo de santificar, se eu e você estamos sem desejo de buscar o Senhor, pode ter certeza, é uma grande evidência, o Espírito de Deus não está conseguindo atuar em nós. Aí é onde deve haver uma preocupação na nossa vida. Ficar para trás? Não podemos. O Senhor nos chama para prosseguir. O Senhor nos chama para entender que toda a nossa vida, ela só vai dar certo quando nós estamos na vontade do Senhor. Seja pescar peixe, seja pescar homem, seja projeto dessa vida, seja projeto celestial, só vai dar certo quando Deus está governando nossa vida. Enquanto nós estamos governando nós mesmos, ficaremos frustrados, decepcionados. Não teremos nada para ninguém. Mas o Senhor sempre se revela, mostrando, eu tenho tudo. E que a minha vida, a sua vida, a cada dia, até mesmo na morte, seja para glorificar o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Que você guarde no seu coração. E que ela possa surtir todo o efeito que o céu quer que surta na minha e na tua vida. Que ela não volte vazia da nossa vida, mas que ela possa produzir toda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se você sair desses portões e esquecer essa palavra, sua vida vai continuar a mesma. Se sairmos desses portões e essa palavra não foi entronizada no meio do seu coração e não se dispomos a viver ela, nossa vida continuará a mesma. Mas se essa palavra impactar e impactar, se essa palavra nos influenciar, se essa palavra conseguir nos mover a sair da conformidade que estamos, meu irmão, o Senhor vai fazer grandes coisas. Vai ser 153 grandes peixes. Vai ser obra extraordinária. Porque quando a igreja está tomada pelo Espírito, a evangelização vai ser um sucesso. Quando a igreja está cheia do Espírito, a salvação de vida vai existir no meio dela. Quando a igreja está tomada pelo poder do Espírito, os pecadores serão perdoados, os oprimidos serão libertos, e Deus será glorificado no meio do seu povo. A Bíblia lá em Atos 10, tem um texto que diz assim, que eu amo muitos textos. Quando diz, como Deus ungiu a Jesus Cristo com espírito e com poder, para que ele andasse fazendo bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos de Satanás, porque Deus era com ele. E esse texto eu amo muito, porque tudo que Jesus fez não fez como Deus, fez como um homem. Certa vez Jesus disse, vocês farão a obra que eu fiz e maiores. Se tudo que Jesus tivesse feito fosse como homem, jamais ele ia dizer isso. Porque jamais a gente pode fazer as obras que Deus faz. Mas tudo que ele fez como homem. Deus ungiu ele para ele fazer aquilo. E a Bíblia diz que nós já recebemos a unção do Santo. Nós fomos ungir o mesmo Espírito, meu irmão. Entenda isso. O mesmo Espírito de poder que estava sobre Jesus caiu também sobre a mim, sobre a tua vida. Veio sobre cada um de nós. Então o Espírito Santo levou Jesus a fazer coisas extraordinárias. Esse mesmo Espírito que levou você a viver e fazer coisas extraordinárias. Precisamos crer, meu, naquilo que nos foi dado de graça. Não foi qualquer coisa. Não foi qualquer coisa que foi nos dado. Foi uma capacidade para viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar por aqui. Que o Senhor continue sustentando a nossa vida. E que o nome dele seja glorificado.